Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre gráfico. Você conhece alguma comunidade indígena? Já ouviu falar em literatura indígena? Povos sem escrita têm literatura? Então, com os dados do IBGE, nós vamos fazer um recorte e analisar a quantidade de indígenas na população brasileira. O recorte apresentado é do censo de 2010 e diz assim: de acordo com os dados do censo 2010, no Brasil vivem 896.917 pessoas que se declaram como indígenas. Desse total de pessoas, 57,7% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas. Com isso, nós podemos começar o estudo sobre gráficos, conhecendo alguns elementos que os gráficos trazem. Dentre eles são título, na maioria dos casos possuem um título que indica a que informação se refere. A fonte, a maioria dos gráficos contém uma fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas, juntamente com o ano de publicação. O gráfico tem números, quer dizer, o mais importante, pois é deles que precisamos para comparar as informações dadas pelos gráficos, usadas para representar quantidades, ou tempo, mês, ano, período. As legendas, ou seja, ajuda na leitura das informações apresentadas. Na maioria dos casos, o uso de cores destaca diferentes informações. Por exemplo, turistas segundo a nacionalidade, foram usadas cores para representar os diferentes turistas. E um gráfico, por exemplo, do IBGE Educa, que você está disponível no IBGE Indígenas, Brasil Indígenas, Você pode estar acessando a qualquer tempo. É um gráfico do Censo Demográfico, gráfico de 2010. O que ele apresenta aqui, Dados, formato específico e legenda. Em relação às legendas, observe que a iconografia nos mostra uma peninha mostrando os indígenas. Então, um total de 896.917 pessoas. Eu observo que o gráfico usa quadradinhos e cada quadradinho corresponde a 10.000 pessoas. Então, colocado em cores, verde e azul, eu posso ter um comparativo de, em terras indígenas, eu tenho 57,7% deste total. 42,3% do mesmo total. Com isso, eu posso inferir que os números estão muito próximos. Eu posso deduzir isso. Então, a quantidade de indígenas na população brasileira, e aqui a ressalva, incluindo pessoas residentes em terras indígenas que se declaram como indígenas no quesito cor ou raça, mas consideram indígenas de acordo com as tradições e costumes. Então, com todas essas informações, esses dados, eu posso interpretar o gráfico e concluir, inferir o que eu precisar. Neste vídeo falamos sobre gráfico. Espero que vocês tenham gostado e até breve.